Ok, minha gente, já de volta, mais uma vez aí, lembrando da Original Drogarias. Drogarias Original, uma em cada bairro. E você tem o Disque Delivery da Original Drogaria na Várzea, 2742-2727, no alto, 2642-0050. Você tem em Vargem Grande e você tem em Bom Sucesso, o Disque Delivery da Original Drogaria. Por falar em Bom Sucesso interior, a gente lembra também de todo o nosso interior, né? E a gente chega aqui, logo aqui no início, onde em Albuquerque agora tem aí o showroom da Gota Elétrica. Tem gota elétrica no Alto, tem gota elétrica em Araras e agora tem a gota elétrica em Albuquerque, showroom da Gota Elétrica em Albuquerque. Aliás, uma loja belíssima, enorme a loja, muito bonita, muito confortável, uma loja muito bonita em Albuquerque, Gota Elétrica agora em Albuquerque. Nós tivemos nesse final de semana a Páscoa, né? E teremos no final de semana que vem a Festa do Chocolate, uma semana depois, após a Páscoa. E teremos também Carnaval, semana que vem tem Carnaval, né? 93% da população do Rio de Janeiro é contra o Carnaval e que não iriam assistir o Carnaval. E em São Paulo, 87%. Pode ser que eu esteja trocando 87, 93, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é isso, essa é a média. 87% no Rio de Janeiro e em São Paulo, 93% no Rio de Janeiro e São Paulo são contra o Carnaval que vai acontecer agora. E já se fala um Carnaval em julho. O prefeito de São Paulo já falou de se fazer um Carnaval em julho, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O negócio está meio maluco esse ano, né? Mas vamos lá, Vanderlei Pérez hoje veio para a gente falar sobre esse assunto, que virou uma polêmica no final de semana. Não só a festa do chocolate, como também, que poderia ser antes, né? Na Páscoa, como o estacionamento que a prefeitura vai cobrar agora. A prefeitura vai cobrar estacionamento em toda a cidade, também, inclusive, lá no alto, na parte turística, onde vai custar R$ 10 o estacionamento, e que esse dinheiro provavelmente seja para pagar o subsídio para as empresas de ônibus. Bom, tudo isso é muito discutível porque as pessoas não gostaram desse estacionamento. Vanderlei Pérez, mais uma vez, bom dia. Final de semana de Páscoa, e nós temos agora um outro final de semana prolongado com o evento da Páscoa. Abril esse ano foi bastante generoso, né, com as pessoas que gostam dos feriadões. Tivemos um feriado de sexta, sábado e domingo, e vão ter um próximo aí com a sexta-feira enforcada por algumas pessoas, e os servidores públicos, naturalmente, né, já tem decreto nesse sentido aí. Então, vai ter um feriadão de 4 dias, vai ser um bom evento, a cidade vai estar cheia de novo, como foi nesse fim de semana também, né? O pessoal foi para a estrada, comemorando aí a volta, não necessariamente o fim da Covid, o fim da pandemia, né? Mas pelo menos uma volta de um mínimo de normalidade na vida das pessoas, né? As pessoas não retomando aquelas atividades de 2 anos atrás, que estava já causando saudade, né? Mas é bom. Para Teresópolis até que foi bom esse final de semana que nós passamos, tinha muita gente na rua. O comércio vendeu bem, né? Fala-se em crise. Aliás, até interessante isso, Vanderlei. A gente está falando no enorme de uma crise no Brasil, mas o comércio vendeu chocolate, vendeu muito chocolate. E os ovos de Páscoa não são mais aqueles de antigamente, que vinha com 1 quilo de bombons dentro. Agora é aquela casquinha fininha. A caixa né? tem mais papel do que chocolate. Mais papel do que chocolate. E um preço assustador. Eu fiz uma comparação aqui a semana passada, você com o preço de um ovo de Páscoa, você compra 12 latinhas de cerveja Skol, 1 quilo de carne e 1 quilo de linguiça. E ainda sobravam R$ 2. Mas nós temos hoje uma sociedade consumista, nem todo mundo está sem dinheiro. Tem muita gente que a pandemia não afetou em nada os seus negócios, né? Ou seja, as suas aposentadorias, os seus empregos com bons salários, trabalhando ou não, continua recebendo no fim do mês. Nós temos aí muitas castas privilegiadas que tocam esse tipo de comércio de datas, né? De datas comerciais, onde se vende uma hora é brinquedo, outra hora é ovo, né? Vai vendendo ao longo do ano essas datas comemorativas. Então, o comércio as pessoas acabam naquela obrigação de comprar aquilo. Não importa se o chocolate é R$ 100 ou R$ 200, ela vai comprar.
né? Porque ela tem aquele dinheiro para isso, né? E ela se sente escrava desse consumo. Então, ela não tem a noção da importância, né? Então, vai passar a Páscoa, vai passar 3 dias em casa no feriadão e não vai absorver ou compartilhar nenhum conhecimento com relação à data especificamente da Páscoa, né? Então, não sabe nem o que é Páscoa, né? Do que se trata o assunto. Sabe que tem que comprar chocolate para os filhos, para os sobrinhos, para a avó, e gastar dinheiro no comércio. Então, essas datas que ficaram muito comerciais, elas são ruins, porque o feriado ele tem um sentido de comemoração, né? Você não pode, como no Natal, você lembrar do nascimento de Cristo, você na Páscoa lembrar a ressurreição, no Carnaval ter a sua lembrança também com referência à importância do porquê do Carnaval, né? O porquê do dia 21 de abril, que nós temos agora aí 2 datas importantes, uma importante, outra tão ignorada, né? Que é a 21 de abril de Tiradentes, 22, a data do descobrimento, né? E a gente vai passar por isso aí batido, né? Passa batido. Então, não tem nenhuma referência. As escolas não fazem programação especial com relação àquilo, né? Então, você vai ter jovens mais à frente mal formados, porque nas oportunidades onde aquilo podia ser um consenso, onde todo mundo estaria discutindo aquele assunto, né? Agora, 21 de abril, a gente podia estar discutindo aí a importância da Conjuração Mineira, dos personagens da independência, da Inconfidência Mineira, que vai lá na frente culminar com a independência do Brasil e de Portugal. Então, essas coisas são... essas datas teriam de ser melhor aproveitadas para nós, enquanto sociedade, e principalmente nas escolas. Passa batido pela escola. Poucas escolas vão fazer uma programação lembrando a importância daquela data e buscando provocar o aluno para saber mais sobre aquele assunto, porque aqueles assuntos são construtivos, eles vão mexer na sua forma de pensar, né? Imaginar aí um Tiradentes que vai morrer lá em 1792, lá naquela época, com um exército estrangeiro, né, no Brasil, tomando conta do país, que era um Brasil colônia ainda, e ele vai desafiar, né? Ele vai juntar em reuniões secretas para pensar num futuro para o país, né? Como a gente está pensando agora, é Lula, é Bolsonaro, é uma terceira via, quem vai ser o senador melhor, quem vai ser o candidato a deputado melhor. Enquanto está pensando essas coisas pequenas hoje, que são pequenas diante do que era naquela época, né? Se pensar num Brasil independente de Portugal... você pensava em liberdade. E aí você vê a grandeza, né, dos pensamentos de antigamente, né? Então, era muito importante que a gente soubesse mais sobre esses personagens para que a gente assimilasse essas qualidades nos jovens e eles fossem jovens melhores, né? Então, é uma perda de oportunidade muito grande. Passar essas datas passarem batidas não é bom para a nossa formação enquanto sociedade. Daqui a pouco eu comento, o Marcos Vinícius entrou falando aqui com a gente, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, realmente, essas datas, Vanderlei, elas ficaram, ao longo dos anos, no esquecimento. Você vê, a Sexta-feira da Paixão, há uns anos atrás, era tudo muito religioso, era uma coisa muito espiritualizada em todas as religiões. Hoje você vê a coisa acontecendo dentro da igreja, mas na massa da população, vão para a região dos lagos, vão tomar cerveja, porque é isso que está valendo agora. Então vai todo mundo para a região dos lagos, ou vem para a região serrana e comer nos bons restaurantes, né? Gastar o dia da melhor maneira, beber muita cerveja. É o que acontece hoje, por exemplo, numa Sexta-feira Santa. O próprio Estado não faz esse papel da forma correta. Agora, a Prefeitura, que poderia ter aproveitado esse feriadão da Semana Santa, que tem a ver com a data de Páscoa, para fazer a Chocoserra, deixa para fazer no feriadão de 4 dias, não no de 3 dias. Comercialmente é melhor, porque as pessoas vão vender lá na Chocoserra, o chocolate que excedeu da venda, as lojas vão poder desaguar lá o chocolate que sobrou, e as pessoas que trabalham com chocolate artesanal vão faturar um pouquinho e beliscar nesse mercado da Páscoa, que já terá acontecido uma semana antes, né? Mas não é essa a função da data. Nós podemos, sim, enquanto Estado, enquanto Prefeitura, enquanto as instituições que vão organizar esses eventos, trazer a educação para aquele assunto, né? Porque cabe também ao Estado explicar o porquê daquela data. Não precisa ser necessariamente sair da sociedade isso, né? Então, um evento de chocolate pode muito bem vender essa ideia. Não apenas, não a ideia religiosa, que isso cabe muito bem à
as religiões fazerem, mas essa coisa de lembrar a importância daquele evento. Afinal de contas, ela está faturando em cima daquele evento. Né? Então, é importante que se façam nessas datas eventos que tenham a ver com aquela comemoração. Como semana que vem seria alguma coisa com relação a descobrimento do Brasil, a questão da Conjuração Mineira, a questão de Tiradentes, a questão das liberdades. Temos 3 dias, a semana que vem, que são marcos, né? Você tem o 21 de abril, que é Tiradentes, 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil, no dia 23, que é comemorado o dia de São Jorge, que é um dia que a Igreja Católica comemora e os umbandistas também, porque é Ogum para Umbanda. Então, são três dias que marcam, que poderia, realmente é verdade isso. O governo poderia trabalhar nisso. O governo, a educação, né, a cultura, você tem os mecanismos para isso. O governo ele tem a fazenda, o tesouro, ele tem o planejamento, tem os serviços, né, que os governos estadual, federal e municipal prestam, né, mas tem os seus setores específicos, né, de desenvolvimento social, de cultura, de turismo, de educação, que teriam que trabalhar isso, porque acaba que nós vamos transformar todas essas datas cívicas em feriados. E o feriado é o menor. O feriado é o menor problema da data. Exatamente. Ninguém está preocupado em fazer feriado. Feriado é um caos nacional, um caos para a economia. Né? O Brasil é um país de muitos feriados, então a gente acaba tendo o feriado, mas não tem a essência do que nós precisarmos aproveitar daquilo ali, que é absorver esse conhecimento. Nós temos uma dificuldade muito grande e talvez por isso a gente vai perdendo a memória do país, né? Por isso a gente vai construindo a cada dia uma sociedade pior. A gente vai piorando a sociedade, que já não era lá essas coisas, porque nós temos, afinal de contas, o Brasil é um país muito novo, né? Enquanto aí outros países podem se orgulhar de vários 1000 anos, né? Nós não temos nem mal 200 anos ainda. O Brasil é de 1500, que vai de 1500 a 1808 como um país colônia, ou seja, não é nada. É um país para negro, escravo, índio e português escravizando e extraindo, né? Um país extrativista. Então, o Brasil acontece a partir de 1808. Então, imaginar que essa sociedade que está aí, que nós fazemos parte de uma sociedade de 220 anos, né? É muito pouco tempo. Muito pouco. É muito pouco tempo para você querer se considerar em condições sociais ou culturais como esses países europeus que acumulam lá 1000, 2000, 3000 anos, né? Então, e a gente precisava de ter essa coisa para ir formando esse pé na cultura, né? Esse pé nessa relação da forma de viver, para entender o porquê das coisas, porque são datas que trazem conhecimento. Conhecer melhor a Conjuração Mineira, conhecer melhor o processo de independência do Brasil, que começa lá no período do Brasil Colônia e vai culminar com uma armação entre o governo português e o brasileiro, né, onde as famílias se dividem, uma parte fica com Portugal, outra parte fica com o Brasil, mas queira ou não, aquilo ali só aconteceu porque alguém ousou discutir isso lá atrás. E não eram pessoas comuns, né? Você tinha ali membros da igreja, você tinha comerciantes, pessoas abastadas, pessoas simples, pessoas analfabetas. A maçonaria tinha foi de importante tudo, nisso. tinha de tudo nesse movimento, né? Só que eles se protegeram, né? E só alguns ficaram com a roubada, né? Alguns ficaram com a cara na frente, mas foi um movimento muito maior do que se parece. E é um movimento que já é reflexo dos movimentos dos estados do Nordeste, né? Você já discutiu isso na Bahia antes disso. Pernambuco, você tinha no Nordeste se discutia muito a questão das liberdades antes dessa nossa região aqui Sudeste, que era o centro do poder no Brasil, e vai discutir. É verdade, nós tivemos uma conjuração baiana. Nós tivemos movimentos, né? Movimentos na Bahia e em Pernambuco também. Quando nós tivemos aqui no início do Império, ainda aquele período ali de Dom Pedro I, nós tivemos os movimentos que foi preciso preparar uma marinha para combater os movimentos, né, da baianada, cabanagem, os movimentos das regiões do Nordeste, né, que eram as pessoas que estavam se insuflando. O próprio Dom João VI, quando ele vem ao Brasil, tem uma história muito mal contada, né, na história da vinda da corte para o Brasil, que eles vêm trazidos pelos navios, escoltados pelos navios ingleses, né, fugindo de Napoleão. Ele estava fugindo, né? Napoleão estava na divisa do território português, e eles vêm para o Brasil e tem aquela história, no livro de história vão contar isso, que
a comitiva, né, a embarcação, algumas se perderam e só algumas chegaram no Rio, outras ficaram na Bahia. Não, aquilo foi combinado. O Dom João VI ficou na Bahia um período para dar uma amenizada naquele movimento de independência, aquele momento de separação da Bahia, querendo criar já um Estado independente, né? Que a Bahia era muito forte nessa época, muito desenvolvida, né? A economia lá estava muito mais forte até que o Rio de Janeiro. Então, vem uma parte, alguns navios vêm para o Rio e alguns ficam no Nordeste, onde vai se resolver, apaziguar aqueles interesses lá. Então, o Dom João VI, como ele era muito habilidoso, um grande negociante, né? Ele vai dar um prêmio aqui, dá outro ali, contemplam aqui, prende o outro ali. Então, em pouco tempo, ele resolveu, ele sufocou na camaradagem, na política, né? No jeitinho brasileiro-português, ele dá uma resolvida naquela questão daqueles Qualquer movimentos. revolução que poderia acontecer. O brasileiro é fantástico, cara. Não tem, eu acho que não tem nenhum outro povo no mundo que resolva as coisas com mais jeitinho do que o povo brasileiro. Tudo aqui é no arranjo, é no jeitinho. E é histórico isso. Tem uma crônica do Graciliano Ramos, ele começa a crônica da seguinte forma: não mate o barão, não mate o barão. Começa uma crônica com travessão, né? Que fica até meio confuso, como se faz um texto assim, né? E aí ele explica: não fosse esse grito do Marechal Deodoro, a mudança de governo no Brasil, de império para república, teria custado uma vida. Porque o barão de Ladário, ele desafiou os soldados, né, que estavam querendo tomar o poder, derrubar o gabinete, né, do Ouro Preto, e aí ele vai e ele poderia ter... Ele deu tiro nos soldados, feriu os soldados e tudo, então eles iam matar ele, então não deixou matar. Imagina, um país muda de governo, muda o modelo de governo, não muda presidente para outro presidente, não. Não é o arranjo que houve em 64, o arranjo que houve em 30 com o Getúlio não deixando o Júlio Prestes assumir, né, tirando o presidente da República, né, e não deixando o outro assumir, eleito. Isso aí é menos, perto do que é mudar um modelo, né, de governo. Você saiu de uma né, monarquia para uma república. Uma monarquia para a república, e um modelo, inclusive, já arranjado, foi um golpe dentro do golpe, porque o golpe não era contra o Dom Pedro II, era o golpe contra o gabinete do ministro Ouro Preto. A questão era o gabinete, tinha que derrubar o ministro. Sempre que a economia ia mal, tinha um problema na economia, o gás aumentou, né? A passagem está aumentando, a gasolina está aumentando. Quando tem aqueles problemas daquela época, né? Que eram problemas parecidos, tem um ocupado, e o culpado era o gabinete. Porque é o gabinete que mantinha os conselheiros, né? Mantinha os governantes, né? Mantinha os gerentes dos setores, né? E aí eles vão derrubar o gabinete e aproveitam e já derrubam o Dom Pedro também. E, inclusive, nessa época havia um movimento no Exército de que deveria, inclusive, matar a família imperial, entendeu? Tinha que fuzilar o Dom Pedro II. E o Brasil não é disso. Não deixa ele embora e já resolve a parada e se resolveu assim. E ele entregou o país, não quis inclusive, se Dom Pedro II, se ele quisesse, se fosse talvez uns 10 anos antes, pegasse ele um pouquinho mais no vigor dele, né? Ele talvez não aceitasse ser expulso do país assim e fosse buscar os aliados dentro do Exército e fazer o enfrentamento. E ele preferiu, já que o país quer, vamos embora, e a família foi embora e deixou o país aí, e veio essa república mal formada, uma coisa tão ruim que nem se comemora o 15 de novembro. Né? O golpe da proclamação é um dos grandes golpes que a gente sofreu no país ao longo de toda a história, porque foi um golpe, não foi uma mudança por uma coisa melhor, né? E um golpe por um bando, e um golpe por um bando de traidores, né? Então, o Deodoro mesmo se sente muito mal com aquele golpe que ele ajuda a dar no país, né? E no amigo dele, né? Que o Deodoro era amigo pessoal do Dom Pedro II. Para a gente mudar de assunto, o Marcos Vinícius botou aqui, te faz uma pergunta. Grande Vanderlei, a igreja está de parabéns pelo evento da Via Sacra, mas aconteceram fogos de artifício com barulho no final, pegou mal. Existe a lei do vereador Tenente Jaime e sancionada pelo prefeito Vinícius contra fogos de artifício. A Secretaria do Meio Ambiente vai multar a igreja? Essa questão dos fogos, né, são as leis que não pegam, né? E as leis que nós fazemos questão de transgredir. Talvez valesse a pena se fazer, através da Câmara, talvez seja o melhor caminho, uma bolsa de leis onde explicasse para a sociedade o que pode e o que não pode. Porque quando a lei não pega,
é tipo uma placa que você não conhece, né? Então, você não É tem verdade. essa coisa do fogo de artifício só pode se não tiver barulho. Só a parte de iluminação, de luz, né? Isso pode. Mas não coibiram a entrada dos fogos, não explicaram para as pessoas, não tem uma regra, não tem também autuação. A Secretaria de Meio Ambiente, ela funciona de segunda a sexta, cara. E o telefone demora a atender. É uma coisa muito desorganizada, não é uma coisa bem estruturada. E os eventos, o jogo do Flamengo, ele termina às 10 horas, 11 horas da noite, cara. Entendeu? As festas são fim de semana. Então, ou seja, ela não tem nenhuma. Então ela não consegue educar, Não porque tem o que vai fiscal. fazer, o costume novo surgir, né? Então a gente tem esse costume de soltar fogos quando o time ganha, ou quando tem, às vezes, essas festas de padroeiros, né? No mês de junho e julho, vão ter muito agora, junho, julho e agosto, são as festas dos santos padroeiros das igrejas. Então você tem aí é muito comum as pessoas, 6 horas da manhã, alvorada com tiros, né? Aquela coisa como tinha 6 da antigamente. manhã. Tinha, e vai ter de novo. E tem uma lei vigendo, né? Mas você tem aí, os próprios vereadores não cumprem as leis, cara. Nós temos leis, por exemplo, leis que eram para ter, que têm punição. Plantar árvores, qualquer espécie que seja prejudicial à saúde na calçada. Plantar a coroa de Cristo, aquelas árvores, aquelas plantas leitosas que uma criança pode passar a mão naquele leite da planta ali e passar nos olhos e ficar cega mesmo, não é só ter um probleminha de visão num certo momento, não. E você vê, às vezes, vai na mansão onde mora um vereador, onde mora um prefeito, um vice-prefeito, está lá uma coroa de Cristo, você está lá umas plantas que na lei diz que não pode, que é proibido, tem multa, se tem que arrancar e tal. Não tem, é complicado. As leis só vão pegar se a prefeitura souber da existência das leis. E ela tem um departamento de fiscalização fraco, mas também porque não conhece. O fiscal, às vezes, não sabe que existe uma lei naquele sentido, né? Então, é complicado, vai precisar mudar isso para que as pessoas passem a respeitar. A igreja, no caso, ela não é dizer que a igreja poderia fazer esse evento, mas ela deveria evitar, né? Tem outras formas de se comemorar e de marcar. Mas é que é tão cultural isso, é tão tradicional, que as pessoas, não, eu tenho uma licença poética, né, para isso. Né? Eu tenho licença para soltar um fogo, afinal de contas é Semana Santa, é uma data específica, é um dia só no ano, não é todo fim de semana, né? É. E essa coisa de interior que nós conservamos, é uma coisa que a gente conserva já há muito tempo. Eu estava lendo outro dia uma crônica do Barbosa Lima Sobrinho, sabe quem foi, né? Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele morava em Teresópolis, tinha apartamento em Teresópolis. E ele escreveu 3 crônicas no Jornal do Brasil sobre o hábito do teresopolitano de soltar fogos. Ele falou assim, tudo nessa cidade termina em fogos, em foguetório, que ele chamava. Então, as pessoas vão inaugurar uma fonte, fogos. Jogo, fogos. Político vai tomar posse, fogos. Tem fogos. Entendeu? Um amigo foi solto, fogos. Ele reclamava que tudo resolvia aqui, comemorava, se anunciava para a cidade que aquela vitória tinha acontecido através dos fogos. É uma coisa cultural, isso começou 150, 200 anos atrás, não vai mudar de uma hora para outra. Para mudar, já que tem uma lei dizendo que não pode, é preciso ter uma fiscalização eficiente, com capacidade para aprender, para autuar, para fazer o que for preciso para que as pessoas cumpram a lei. Ou então diz, essa lei é lei só para figurar, não precisa cumprir. Isso é muito ruim para a sociedade. Elza Pacheco está lá em Cabo Frio assistindo a gente, mandando um abraço, ótimo, né? cumprimentando. Um abraço, Elza, nosso amigo Jame Palmares também tem um amigo aí te cumprimentando. E o Marcos voltou aqui, fez um comentário. Eu vou, passando, vou falar sobre esse comentário dele e a gente já vai falar sobre datas, ainda sobre datas e o que vem aí a semana que vem, e também sobre estacionamento. A Páscoa é um evento cristão, mas caberia um evento de unir a religião judaica, onde nasceu a Páscoa, e o cristianismo. Eu já falei para o Conselho Municipal de Diversidade Religiosa para fazer sobre isso, né? E é verdade, né? O que o Vanderlei acabou de dizer. Basta falar com o povo, explicar ao povo o que são as datas, né? E você entraria nisso aí na Páscoa também. Vanderlei, nós vamos passar a ter agora, daqui para frente, um estacionamento pago na cidade. Mas aí eu preciso de um intervalo comercial muito rápido e a gente volta já já falando de estacionamento.